Meu Deus, cadê meu olho? Continuando aqui, meus irmãos, a nossa aula, Introdução ao Novo Testamento 1, sexta aula, a última parte. Vamos lá, continuando aqui, nós estamos falando sobre os manuscritos bíblicos do Novo Testamento. Deixa eu compartilhar para vocês aqui mais um pouco dos nossos materiais. Olha lá. Etapas da crítica textual. Né? Aqui, vamos lá. Crítica textual primeiro. Leia para nós, pastor Johnny, por gentileza. Agora, em filologia, crítica textual, ou equidótica, do grego ekdotos, edito, é a arte cuja finalidade é a de aproximar o texto tanto quanto possível de sua forma originária, isto é, da forma pretendida pelo autor. É isso daqui que eu estava falando, vamos dar essa ideia. Se eu tenho um pano de fundo helênico, na hora que eu vou tentar fazer essa ponte do grego, eu vou para o grego helênico, eu vou para o grego clássico. E todas as palavras do grego clássico com o grego koiné, naturalmente, nem todas têm uma correspondência igual, porque vocês têm que lembrar que uma coisa é a língua do povo e outra coisa é a língua dos eruditos, é a língua dos grandes pensadores, dos filósofos. Então, é muito interessante que a gente tem essa dimensão de que quando peguemos essa palavra e façamos essa correspondência, a gente jamais se esqueça de que a mentalidade de todos aqueles irmãos que escreveram o texto sagrado era uma mentalidade hebraica, era uma mentalidade oriental, não era uma mentalidade ocidental, tá bom? Sim, então, é claro. Continuando, pastor. A crítica textual possui duas áreas de estudo principais: baixa crítica ou crítica documental. Estuda os textos antigos e a sua preservação ou corrupção ao longo do tempo, visando reconstruí-los com base na documentação disponível, enquanto a alta crítica tem como foco não só a recuperação do texto em si, mas também outros aspectos, tais como a autoria e o contexto da obra. Então, a alta crítica, que geralmente acaba sendo a pedra no nosso sapato. Irmãos, vamos ter que conviver com eles, faz parte. Pastor, mas são os gadarenos. Tá bom, meu irmão, vamos ter que lutar. Meu irmão, vem cá. E eu orientava um obreiro, né? Ele falava assim, pastor, não estou aguentando mais, pastor. Pode me tirar daqui, pode me tirar dali, porque está difícil demais esses obreiros. Eu falei assim, filho, guarda isso no seu coração. Isso é uma guerra espiritual. Por que é uma guerra espiritual? Porque tem vezes que o diabo se levanta contra nós, jogando seus tridentes, jogando as suas setas, mas em muitos momentos ele vai usar irmãos fracos para nos desanimar, parentes para nos perturbar, situações da vida para tentar colocar em nós desânimo. E não deixa de ser uma seta do diabo por meio daquela situação, ou quem sabe por meio daquela pessoa limitada. E aí, a palavra de consolo é: Moisés ficou 40 anos dando glória a Deus ao lado de Josué e Arão, e o povo tudo era de dura serviço. Tem vezes, irmãos, que a gente não pastoreia ou não cuida como a gente deseja, como Deus quer. Pode ver que isso a gente vai enfrentar na família, entre os nossos entes queridos, e no ministério, e na vida. E inclusive na política. Faz parte, irmãos. Ou a gente tem uma alta expectativa de saber lidar com isso, dizendo, não, Deus vai me dar graça, paciência, sabedoria e discernimento, até mesmo para ver que muitas vezes existem situações que se tornam ou são guerras espirituais tentando tirar a nossa fé ou, quem sabe, o nosso ânimo. Né? E a escola de alta crítica, irmãos, é a nossa pedra no sapato, que Deus deixou para a gente poder aprender. A baixa crítica, ou crítica documental,
pode ver que eles já têm uma outra proposta, ver a questão dos textos preservados ou corrompidos, reconstruir. Ou seja, dá para ver que aqui a proposta deles é mais a descoberta ou manutenção daquele documento. Já a alta crítica tem outros aspectos. Eles vão para a autoria, eles vão para o contexto da obra. Não, João não escreveu as epístolas, porque está diferente o texto de João lá nas epístolas do que está diferente agora aqui no Evangelho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui, olha. Você já escreveu algo e depois você leu o que você escreveu e você falou assim, que obra-prima. Esse texto está muito bem escrito. Aí passou 5, 10 anos, você vai lá, achou um outro texto, você olha e fala, meu Deus, quem escreveu isso daqui? Fui eu que escrevi isso daqui? Mas meu pai, da onde saiu esse negócio? Já Sim, teve essa experiência? eu já tive. Oh, meu Deus. Olha que lixo. Mas, meu Deus, que obra é Eu essa? não preciso esperar 10 anos, não, viu? No menos. Menos, né? Menos. É menos. Agora, é óbvio que quem terá pouca dificuldade sobre essas questões são as pessoas que desde sempre receberam o dom de escrever. Irmãos, É como uma quando nós fotografia, né? pegamos... Hã? É como uma fotografia antiga. Você olha para trás, nossa, quem sou eu ali? Quem sou 20 eu, anos né? atrás. Então, o que acontece, irmãos? Geralmente, dentro das gramáticas, ou dos gramáticos, ou daqueles que foram chamados para desenvolver essa habilidade, vai ter pouca variação, vai ter superação, melhora, aprimoramento. Na grande maioria das pessoas comuns, que eu diria que não são aquelas que escrevem, e escrevem o tempo todo, essas variações vão acontecer com mais frequência. Por quê, irmãos? Faz parte. Você pega, por exemplo, pessoas que gostam de matemática, de lógica, quando essas pessoas vão ir para a área da escrita, elas sofrem. Assim como os nossos irmãos linguistas têm o terror dos números. Ora, é por isso que eles são menos competentes? Não, são áreas de atuação, irmão. Cada um no seu quadrado, né, meus irmãos? Então, a escola da alta crítica, irmãos, eles fazem uma desconstrução. Olha, é medonha, viu, irmãos? É medonha. Tá bom? Etapas da crítica textual. Pode ler, Pastor Johnny. Continua para nós. Vamos lá. Ecletismo. Método científico ou filosófico que busca a conciliação de teorias distintas. Posso seguir? Pode seguir. Estemática, registro, classificação e interpretação das variantes dos testemunhos da tradição, com vista a definirem-se as relações hierárquicas, descendentes, ascendentes ou colaterais entre eles, e a reconstruir-se o processo de transmissão culmina no estema. Correções de copistas, cladística, do grego ramo, que é a classificação hierárquica das espécies, baseada na ascendência evolutiva, método oriundo da biologia, têm sido adicionadas visando melhor estabelecer o relacionamento entre os manuscritos. Irmãos, percebam que há uma escola, há pessoas que se inclinam para essas áreas. E aqui a gente está passando isso porque isso é uma parte importante. Estou fazendo questão de dar essa matéria e ler esses slides para, quem sabe, despertar o coração de alguns irmãos com relação a essas áreas, que são áreas difíceis, complicadas, mas que são áreas maravilhosas, entendeu? E aqui, irmãos, ó, confiabilidade textual do Novo Testamento. Ah, isso daqui é maravilhoso, meus irmãos. Tira um print disso daqui, coloca no histórico de fotos. Isso é magnífico, magnífico. Olha lá, autor, Lucrécio, Plínio, Platão, Demóstenes, Heródoto, Suetônio, Tucídides, Eurípides, Aristófanes, César, Tito Livio, Tácito, Aristóteles, Sófocles, Homero e o Novo Testamento. Olha só, vários autores, poderíamos ter uma lista maior. Data em que foi escrito. Vamos lá.
Vamos pegar aqui alguns exemplos. Lucrécio, 55 a.C. Cópia mais antiga. A cópia mais antiga, não tenho aqui uma data. Tempo entre o original e a cópia. 1.100 anos. Quantidade de cópias, 2 cópias. Ó, vamos pegar aqui Plínio. 61 a 113 depois de Cristo. Cópias mais antigas, ano 850 depois de Cristo. Tempo entre o original e a cópia, 750 anos. Quantas cópias temos? 7. Vamos pegar alguém mais conhecido, Demóstenes, que esse daqui é conhecido como pai da oratória, se não me falha a memória. Filósofo. 400, se não me falha a memória, era ele que treinava nas cavernas com pedras nas bocas, irmãos. Se não me falha a memória, é isso, Júnior? Não me recordo. O que ele fazia? Ele falava as palavras com pedras nas bocas diante de uma cachoeira para ver se o som da sua voz e das suas pronúncias eram compreendidas por ele mesmo quando ele falava. Sabe falar com a comida na boca, irmãos? Põe pedra, entendeu? O camarada, e dizem, se não me falha a memória, é ele, tá? É o pai da oratória, se eu não me engano. Por que pai da oratória? Irmão, depois dessa prova aqui, vai aprender a falar, né? E aí, quando você vai se expressar, né, diante de todos, por essas experiências, sabendo enfrentar os ruídos, superando as suas dicções mais falhas, olha só que coisa fantástica. Você abraça as pessoas, né? A minha professora, coordenadora do MBA, eu nunca mais me esqueci, a doutora Ana, lá na FGV. Uma aluna na classe foi fazer uma pergunta. Ela, filha, me abrace com a sua voz. Interessante essa expressão, né? Tem hora que a gente fala para dentro, fala tim, né? Acanhar. Olha lá, Demóstenes, 400 a.C., cópia mais antiga, 400 depois de Cristo. Demóstenes existiu ou não, irmãos? Vamos fazer um case aqui, vamos fazer uma pesquisa de caso. Demóstenes existiu ou não? A gente crê que sim, né? Sim. Sim. Ele viveu 400 anos antes de Cristo. A cópia mais antiga encontrada foi de 400 depois de Cristo. Ou seja, o tempo entre o original e a cópia encontrada é de 800 anos. Quantas cópias existem? 8. E aí? Ele é considerado, se eu não estiver citando errado, o pai da oratória, é um nome muito conhecido, mas vem cá, o documento mais antigo que menciona ele é o ano 400 depois de Cristo. Eu poderia dizer que ele não existiu. Poderia ou não poderia? Por que os gadarenos não falam que Demóstenes não existiu? Por que não tem uma escola de alta crítica que vai desconstruir Demóstenes? Ou senão, vamos pegar aqui, vamos melhorar. Aristóteles, vamos lá, Aristóteles. Ano 384 a 322 a.C. Cópia mais antiga de Aristóteles. 1.100 depois de Cristo. Quantas cópias, ou seja, variação em tempos entre o original e a cópia? 1.400 anos. 49 cópias temos de Aristóteles. Ou cópias, ou códices, mas são cópias, tá bom, irmãos? 49. Dá para caber numa prateleira ou não dá? E vem cá, a gente questiona Aristóteles? A universidade questiona Aristóteles? Está entendendo, irmãos? Agora, vamos lá, um dos textos que tem mais cópias aqui, Homero, 900 anos antes de Cristo, data em que foi escrito. Cópia mais antiga de Homero, 400 antes de Cristo, ou seja, 500 anos depois dele, né? Uhum. Tá vendo? Sei. Quantas cópias? 643. Precisão textual, 95%. Ou seja, essas cópias que foram encontradas no ano 400 têm 95% de veracidade de que foram obras de Homero. Por quê?
uma atesta a outra. E não precisa se ter muitas cópias para atestar que tal autor e tal obra é verdade. Agora, vamos lá. Novo Testamento. Aleluia. Pode dar glória a Deus, viu, meu irmão? Isso daqui é coisa para dar glória a Deus e aleluia. O tempo todo. Igual a prova Data em que foi escrito 50 antes de Cristo a 100. Ok, a gente está pondo data de 50, mas pode ter sido 47. Tessalonicenses talvez foi a data de 47. Alguns vão defender que é 47. Cópia mais antiga, início do segundo século. Ou seja, que início do... vamos pegar aquele manuscrito aqui? Aqui? 150. 130 depois de Cristo. Segundo século. Concorda? Sim. Vamos lá? Diferença entre o original e a cópia. Menos de 50 anos. Mas se for eu, Quantidade de cópias. 5.600. Ou seja, precisão textual. 99,5. O maior acervo histórico de cópias que existe é do Novo Testamento. Louvado seja Deus. Comprovação quase 100%. Quase 100% de Como comprovação. teste de DNA, né? Tá bom, meus irmãos? Pastor. Aqui é o material que o professor tira, todos esses estudos. Aqui, irmãos, voltando aqui para a gente. Voltando aqui. Meu irmão, por que é feito um levante tão medonho contra a palavra de Deus e principalmente o Novo Testamento? É os Gerazenos, são os Gadarenos, é o Tinhoso, é Satanás, mas caiu por terra na nossa vida e que nós possamos ser apaixonados por esse livro para continuar pregando, mergulhando, porque é a palavra de Deus que é viva e eficaz. Tá bom, meus irmãos? Pastor, E agora- compartilha esse slide no grupo depois. Eu passei já no grupo, está dentro das aulas aqui. Ok. Tá? É a nona Demora. aula. É a nona aula. Tenho tanto o texto da nona aula como material complementar, como a nona aula em slide. Eu dei para vocês só os slides. E agora, para a gente encerrar essa aula de hoje, meus irmãos, vamos lá. Olha só. O Jesus histórico. Quem é que cria o Jesus histórico? Vamos lá. 3 opções. É um servo de Deus? É um gadareno? É um gerazeno? É os dois. Dois últimos. Irmãos. Ou seja, a avaliação do Jesus histórico como academia, irmãos, tudo isso a gente tem que ouvir. A gente tem que dar o direito da dúvida. A pessoa não crê, ela quer desconstruir, tudo bem. E vamos agora dar uma mão à palmatória aqui. Em nome da religião, muitas pessoas fizeram atrocidade? Fizeram. Em nome da religião, muitas pessoas tentaram reconstruir a história? Tentaram. Em nome da religião, muitas pessoas realmente fizeram com que a religião se tornasse o ópio do povo? É fato. Agora, não é o fato disso ter acontecido que você invalida outras coisas. A religião trouxe contribuição também, né? Exatamente. É para a educação. Um grande sociólogo chamado Émile Durkheim, ele vai falar que a religião, na história da sociedade humana, ela é a amálgama, ela é o cimento que une e constrói a sociedade. Agora, tem religiões ruins? Tem. Dentro das religiões boas, tem as suas facções ruins? Tem, irmão. Por quê? Não tem escola de alta crítica contra o Alcorão. Vão explodir. Simples. Exatamente. Vão todo mundo morrer. Agora, já que nós não podemos matar, eles abusam. E a gente pode mesmo, tá, irmão? Entendeu? Vai fazer essas escolas de autocrítica com algumas religiões. Mesmo, eles atropelam. Teve um escritor aí. Não estou justificando, tá certo, tá, irmão? Eu acho que tá errado. Porque aí entra a liberdade. Mas percebam, irmãos, a nossa liberdade ocidental, ela é tão deturpada, porque quando a gente consegue, então, melhorar essa ideia da nossa liberdade, é bem simples, irmãos, é bem simples. É ensinar as pessoas a pensar, é respeitar a opinião das pessoas e pôr limites éticos e morais. E deixe as pessoas ser livres.
Liberdade de expressão, né? De A opinião. gente tem que ter, irmãos, isso daqui. E guardem isso, irmãos. O que nós estamos vendo, por exemplo, agora no nosso país, tentando regulamentar tudo. Irmão, não se preocupe não, viu? Isso tudo vai cair por terra, viu? Isso tudo vai cair por terra. Os dias em que o anticristo vai se levantar sobre a terra, ele não vai ser um anticristo déspota. Vai ser um anticristo querido e admirado. E odiado, é óbvio, por aqueles que não querem segui-lo. Carismático. O mundo será um mundo religioso, não sobre opressão, mas sobre liberdade. Guardem isso. A democratização no mundo é um fator irreversível. E isso eu não estou dizendo que eu aprendi, não. Eu aprendi ali, eu tenho até um livro muito interessante, que é do Warren Bennis. Warren Bennis foi o professor de Harvard, um dos maiores líderes do século passado, que na década de 60 ele falava que o mundo iria ter um viés democrático. Década de 60, o que estava acontecendo no mundo? Guerra Fria. Caiu a muralha de Berlim, socialismo. Irmão, não tem jeito de você impedir. Aqui, irmãos, ó, a internet, o celular, o mundo é democrático. O Brasil está sendo estudado no mundo, sabia disso? Desde a eleição de Bolsonaro. Perceba, irmãos, como que você vai fazer? Não estou fazendo uma defesa e nem uma crítica, eu estou falando do momento, tá? Como que você vai estudar essa revolução tecnológica no mundo sem que ela aconteça em tempo real? Ela tem que acontecer. E o mundo e as faculdades de tecnologia estão estudando o fenômeno tecnologia no Brasil, porque um camarada que era capitão ganhou uma presidência por meio das redes sociais. Foi fato. Por que hoje tem esse viés tentando regular? Não vai conseguir, gente. Esquece. A China, por exemplo, que ainda tem uma ditadura, ela é uma autocracia, ela consegue segurar até certo ponto. Ela não vai conseguir segurar para sempre. Por quê? É que nem o conhecimento. Conhecimento, depois que você atinge, você não desatinge. O que você aprende não se apaga. O que você aprende só se potencializa para o resto da vida. Por isso que conhecer e saber e desbravar novas coisas, você não tem como retroceder. A não ser, irmãos, que caísse um meteoro no planeta, o nosso planeta ficasse, sabe, sem luz, sobrevivesse poucas pessoas e o mundo reconstruísse tudo novo. Aí é outra história. É um apocalipse zumbi, tá entendendo? Aí já Aí é outra demanda, aí todo mundo iria ver a história, o que é aquilo, ia ter uma nova reconstrução, como acontece nos filmes. Fora disso, irmãos, não tem. É como, por exemplo, irmão, a gente não vai andar de jegue. Você anda de jegue? Quem já andou de jegue aqui? Eu acho que eu. Deixa eu pegar aqui uma foto. Ai. Ai, quando era pequeno, lá no Nordeste. Que chique, hein? As fotos lá no carrinho de... Olha, lá no Nordeste. Mas não era um jegue. Você sabia que no começo dessa questão de comércio, houve empresários no nosso país que viram que os jegues eram uma grande instrumentalidade de transporte. Aí eles investiram milhões na época, né? Nos jegues. Aí veio o quê? Período dos automóveis. E aí o que aconteceu? Quebrou essa indústria do jegue. Ou melhor, né? Quem utilizava como transporte. Depois que você conhece carro, depois que você não volta para trás, irmãos. Você pode até voltar como hobby. Você não volta para trás. Você não tem como regredir. Depois que você tem a arma de fogo, você não vai querer flecha. Você não vai querer espada. Está entendendo o que eu quero dizer? A gente não vai, a não ser por uma necessidade. Mas por que eu estou te falando tudo isso? Voltando aqui para a gente concluir o assunto do Jesus histórico. O assunto do Jesus histórico, a nossa querida professora Márcia, ela trabalhou muito bem, e ela faz várias citações, eu espero que todos vocês tenham assistido, era valendo nota até a data de hoje, para eu saber, inclusive, quem todos assistiram? Jesus histórico? Assisti. Poxa, parabéns, então todos assistiram. Então todos vão ganhar um ponto. Então, joia. Eu achei que ela faz várias citações, pesquisem mais sobre o caso.
Mas, na realidade, o que é esse assunto? É uma construção da possibilidade de que Jesus não foi aquilo que de fato ele foi. De que Jesus foi, ou seja, uma pessoa humana ou não divina. Seria mais ou menos do que um resgate ao pensamento gnóstico. Lembra que logo no primeiro século Sim, havia um pensamento que era o gnosticismo, onde sim. eles separavam o espírito do corpo, porque o corpo é mau, o espírito é bom. Se Jesus de fato veio, logo Jesus era um ser espiritual em forma de anjo, porque se ele tivesse virado carne, seria pecador. Então, o gnosticismo, aí a gente tem as cartas de Paulo e principalmente João destruindo o gnosticismo. Por Combate, né? isso que João vai falar que todo espírito que não É. confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Ali ele está fazendo uma citação ao gnosticismo e não necessariamente ao exorcismo de demônio. Eu sei que essa é uma verdade que os próprios demônios não gostam de admitir, porque no momento em que Jesus vem em carne e o demônio admite, ele está admitindo a sua derrota, porque foi na cruz que tudo foi consumado. Foi com o sangue de Jesus que o príncipe das trevas perdeu a chave da morte e do inferno. E os demônios foram derrotados e foi sentenciado a sua destruição eterna que virá. Então, mesmo que seja uma verdade espirituosa, ali o que João está dizendo não é só espirituoso. Se alguém que segue a Deus está dizendo que Jesus não veio em carne, não é de Deus, porque Jesus veio em carne. E ele estava ratificando essa verdade. Então, o Jesus histórico vai passar, segundo a professora Márcia, por dois estágios. Um momento em que ele é debatido e questionado até antes da Primeira e Segunda Guerra Mundial, e depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde eles vão trazer de novo essa tona, dando aqui alguns viés, eu diria, um pouquinho mais adocicado. Mas mesmo assim, irmão, tenha o pé na cozinha dos gadarenos. Tá entendendo? E se trata de 3 buscas, ela fala, né? 3 buscas. A primeira Sim. busca é o período da ingenuidade. Aí vem a segunda busca, que varia na questão do tempo, e no terceira busca, que eles dizem que é a terceira busca, ela diz que é a parte intermediária que ela considera como a terceira, que é nos anos 53, no 1953, entendeu? Aí, Sim. aí ela diz que é nesse período onde que veio a desconstrução dessa tese, porque a Guerra Mundial, né? Sim, Primeira e sim. Segunda Guerra Mundial. Agora você vê o período da ingenuidade, né? Você Foi a percebe, primeira. irmãos? É sempre nos levando ao ridículo, ao ingênuo, ao tolo, né? E mesmo quando eles tentam trazer de volta os debates, e aqui, irmãos, para a gente até encerrar, olha que interessante. Se vocês fizerem o bacharel, né, concluírem a grade do médio, só lembrando que o nosso médio é médio bacharel, quem para nos 3 anos recebe o diploma de médio. Mas quem avança os últimos 2 anos recebe o diploma de bacharel, porque nós eliminamos esses 3 anos. Porque o nosso curso, como vocês sabem, é médio, mas o nível é médio bacharel. Pode ver a quantidade de livros que temos que ler, de estudos, de pesquisas, ou seja, uma faculdade de 3 anos, no caso, né? Voltando. Tem uma área da teologia que é chamada teologia contemporânea. O que seria teologia contemporânea? Que seriam os teólogos que foram aqueles que surgiram depois da Reforma Protestante, que são, na sua grande maioria, alemães, que ao invés de se manterem na teologia ali de Lutero e Calvino, eles vão articular entre a filosofia humana e a teologia. Então, meus irmãos, aí acontece cada coisa. E é aí onde a teologia liberal ganha força, Luiz, inclusive com esses teólogos. sim. Aí o que acontece? Só para vocês terem uma ideia, tem um teólogo que chega a fazer até uma tese, ou a fazer um apontamento sobre a morte de Deus. Exato. Ora, ele é teólogo. Por que ele coloca esse princípio? Aí ele vai explicar. Mostra a Mas religião. perceba, ó como é gadareno, ó como é gerazeno.
Por que chamar a morte de Deus e não chamar uma maneira nova de encararmos a fé? Porque Exato. qual é a proposta dele? A proposta dele é dizer o seguinte: antigamente, quando havia uma praga, você não tinha remédio. Então, o que você fazia? Você clamava a Deus. Você ia para a igreja, você recebia a oração, a unção, a extrema-unção. Quando alguém caía endemoniado, você chamava o padre, chamava o pastor. Você ia, né, fazer as suas crenças. Hoje não. Já que a ciência está à tona, se você cai doente, você vai para o médico, você faz exames e nós te damos o remédio. Ou seja, nós não precisamos mais de Deus. Exato. Por isso, agora, precisava chamar a morte de Deus? Sim. Você percebe que muitas vezes até o título é agressivo, quando não a pessoa, ou quando não a obra, ou quando não a tradição. Essa Não ideia é fortaleceu o iluminismo, né? necessariamente a morte de Deus. Eu poderia, vamos supor, se eu estou defendendo essa evolução, eu poderia dizer assim: antigamente, se caía alguém endemoniado, ia-se na igreja, expulsava-se o demônio, fazia-se as crendices, seja ele cristão ou afro, ou etc. e tal. Hoje não, a gente vai fazer exames médicos, neurológicos, para ver qual que é a doença e a patologia. Você percebe? Então, irmãos, hoje, graças a Deus, nós, até mesmo como cristãos contemporâneos, nós não estamos mais nesse período. Esse período dos ismos é o período da modernidade. Sim. Nós estamos na pós-modernidade. Por que a pós-modernidade? Muitas das coisas já não se constrói mais, ou seja, você não precisa mais explicar para saber que é. Hoje você sabe que é. Deus existe, você sabe que é. Por exemplo, no começo da modernidade, quando se estudava a questão dos astros, falava, tá vendo? Olha aqui, ó. É assim. Hoje que a gente tem, né, o telescópio, os telescópios Hubble, agora o James Webb, mapeando de novo o universo. Irmãos, as pessoas falam assim, é impossível não existir Deus. Porque o planeta Terra, esse pontinho aqui nessa galáxia, aí, não tem como não existir Deus. A gente está aqui sendo um ser inteligente. Existem milhares de planetas, de galáxias, e até hoje não tem ninguém, né, que pode dizer como que a gente chegou aqui. Ou seja, será que não há um ser inteligente que rege todas as coisas? Por isso que muitos cientistas têm se enveredado, inclusive, para crer em Deus, porque quanto mais eles estudam, mais eles acreditam na possibilidade. Então, os assuntos sobre Jesus histórico eu queria ter debatido um pouco mais, mas fica como aula dada pelo vídeo da nossa irmã, tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Alguma dúvida? Algum Não. questionamento? Não, Um apontamento? só um acréscimo aí, né, que essa ideia filosófica ela reacendeu a própria Revolução Francesa e o Iluminismo, né? Voltaire, Jean-Jacques Rousseau e muitos filósofos dessa época, né? Sim. Agora, é claro, irmãos, não é nessa época, não era uma época plena apenas dizendo o seguinte, que não tinha servos de Deus, não, nós temos Pascoal, nós temos Galileu Galilei, que Claro. morreu porque ele falava ciências, e tem muitos homens inteligentes, Sim. mas assim, nesse momento foi onde as trevas usou da razão Sim. para negar a Deus e a Bíblia e se distanciar. Pode ver que a Revolução Francesa é uma bandeira que eles levantam como um pensamento, ó, nenhum senhor, né? Sim. Nenhum senhor como rei, como estadista ou como Deus. Sim. E aí onde nasce a Revolução Francesa, que é, eu diria, o grande marco do humanismo, a grande Era da razão, bandeira. né? Hã? É a era da razão. É a era da razão. A era das luzes, né? É. E então, meus irmãos, mas olha, vamos pegar na arte, até mesmo na música clássica, muitas dessas obras clássicas que é admirada eram irmãos nossos, que tementes a Deus, E outra coisa, só para... como pessoas até que tinham deficiências, mas tinham uma fé tão grande em Deus que compuseram obras clássicas brilhantes. Sim. E eles davam glória a Deus, ou seja, perceba, irmãos, dá para a gente conviver, ser inteligente, não é ser cristão que a gente pratica o suicídio da razão. Tem horas que nós podemos até ser mal compreendidos em alguma coisa, mas uma coisa é fato, irmãos, existe uma guerra espiritual, a gente não pode abrir mão, temos que amar, temos que usar as armas de Deus, não podemos matar as pessoas, ofendê-las, deixa elas viverem a vida delas e que Johann Deus tenha Sebastian Bach, misericórdia delas, né? Johann Sebastian Bach.
nesse período. Exatamente. A música era divina, né? Jesus, Sim. a alegria dos homens. Olha aí, exatamente. Tá bom, meus irmãos, então é isso, e eu acho que está dado aqui. A partir da semana que vem, a gente vai agora entrar nos evangelhos. Eu pensei que hoje a gente já ia entrar, e bora para os evangelhos. Teremos mais 3 aulas só para encerrar esse bloco. Dá tranquilamente para a gente encerrar, e foi ótimo. E aí, logo na sequência, a gente vai depois para. Teremos a prova, e depois a gente vai para Novo Testamento 2. Percebam, irmãos, a gente vai entrar no Novo Testamento, nós não iremos entrar no Novo Testamento de ordem cronológica. Mas poderíamos, né? Quem sabe no futuro, assim como tivemos a honra de fazer, como a professora Márcia, dar Antigo Testamento 1 e 2 de ordem cronológica, posso, talvez no futuro, dar Novo Testamento 1 e 2 de forma cronológica. Ao invés de entrarmos em Mateus e nos Evangelhos, a gente entrar no primeiro livro, que possivelmente é Tessalonicenses, e assim seguindo uma ordem. Como tudo é muito difícil de sabermos as datações, e vocês... e outra coisa, é interessante essa questão, tanto da escola liberal. Irmãos, a escola de alta crítica, o pessoal do Jesus histórico, irmãos, eles tentam desconstruir tudo. As datas é algo absurdo. Eles colocam que não foi João que escreveu, que o ano é 300 depois de Cristo. Sabe assim, é uma coisa assim que você vê que é uma luta mesmo. Chega a ser desonesto, na verdade, né? Exatamente. Essa é a questão, pastor Johnny. Chega a ser desonesto. Né? Eu estava só complementando, o senhor estava falando de pessoas, essas descobertas, né? Virou um livro, inclusive, do Lee Strobel. Não sei se o senhor já viu, tem filme também dele e tal. Era um jornalista e a esposa se converte, o cara ateu, aí ele começa a investigar, a investigação de 2 anos leva ele à conversão. E ele traz fatos bem relevantes no livro, porque ele começa a fazer uma investigação tão precisa, ele vai desde a psicologia, a medicina, obviamente ele pega relatos dos manuscritos, aquela tabela que o senhor trouxe ali nos pontos anteriores, ele faz um comparativo e aquilo tudo leva ele a começar a se perguntar se o que ele está fazendo a respeito da não crença, se é algo que ele está a todo custo tentando ignorar, ou se realmente ele tem que dar o braço a torcer e falar realmente Jesus existiu, logo ele é Deus. E isso acontece. Ele se converte, vira um livro, best-seller por sinal, vira filme. É bem interessante, inclusive eu estou lendo. Olha aí. Esse aqui. Joia, mostra aí de novo. É um peixe, né? Então, Olha aí, que fantástico, tá vendo? Muito legal, valeu pela indicação, eu não conhecia não. legal, Bem né? interessante. Ó, Bem interessante. Tem pastor alguns Johnny, comentários do Carson no livro dele, também bem legal. muito legal, tá vendo? Irmãos, esse momento aqui, olha, como é enriquecedor, né? Nós temos Augusto Cury, que era um ateu, e que, ao estudar a psique de Jesus, que foi uma grande pessoa, ele se converte e se torna um dos maiores defensores do cristianismo. Foi da igreja presbiteriana, né? Eu não sei qual é a igreja dele, né? Mas assim, para mim que ele era até católico, viu? Não, Para mim, pelo que eu Augusto Cury. fiquei sabendo que era presbiteriano. Para mim que ele começa como católico, agora eu não sei se ele, né? Mas assim, ele é um cristão. Outra coisa, C.S. Lewis. C.S. Lewis, um dos maiores exemplos, que foi evangelizado por J.J. Tolkien. Ele pesquisou, né? Ele começou ali a ser ministrado Era cético ele. Ele era totalmente ateu. Cético, incrédulo. E a partir dali ele começou a abrir e, olha, se tornou um dos maiores defensores do cristianismo. Para quem? Para os eruditos, irmãos. Então, e agora falando aqui, uma última coisa que eu lembrei, estou falando toda hora que é a última coisa, né? Esse assunto é tão legal. Mas existe um filósofo, assim como na psicologia temos Freud como um divisor de água da psicologia, nós temos um filósofo que é um divisor de água na filosofia contemporânea, que é Immanuel Kant. Immanuel Kant, ele é um desses filósofos que ele consegue dar uma resposta ao povo de Deus e à sociedade, dizendo, olha, assuntos da filosofia
nós tratamos, porque a filosofia, a sua base, é o ser humano. Então, não tentem misturar uma coisa com a outra. E aí ele fala, porque a teologia, a base é Deus. Ou seja, quando você estuda a filosofia, você vai para o ser humano, você vai para a ideia do ser ou não ser, a existência do ser humano. Quando você vai para a teologia, você vai para a ideia de Deus, ou seja, a base é a fé no invisível. Por isso que não tem como você misturar filosofia e teologia. E Immanuel Kant, ele é tão esclarecido que ele dá uma resposta à sociedade sobre Deus, sobre a fé, ele é um filósofo fluente, e ele pode, então, fazer com que essa tensão que a gente tenta muitas vezes misturar só atrapalhe, entendeu? Ele conciliou. Ele não conciliou. digo conciliou, Júnior, mas eu diria, ele consegue fazer com que Fé e nós razão. Fé e razão. tenhamos o quê? Uma compreensão clara de que são águas distintas, é água doce e água salgada. E que quando elas podem até se misturar em algum momento, mas as suas origens são adversas. Claro. E por serem adversas, não tem como, por exemplo, a gente seguir a Jesus de forma racional, as Escrituras de forma racional, porque é um livro baseado em fé. Então, essa resposta, por isso que Immanuel Kant, ele é um grande filósofo e teólogo muito considerado também. Tá bom, meus irmãos? Então, dentro desse campo, para a gente refutar, né, os liberais, a escola da alta crítica, aqueles que são defensores de um Jesus histórico, que talvez se esteja dizendo, pastor, Jesus histórico, ele não foi histórico? Foi, mas a questão a discussão é outra. Até o nome parece ser bonito. Porque se você analisar, até nos filmes, aqueles filmes de Hollywood, colocava Jesus como um hippie, né? Cantando, ali mostrando claramente o Jesus histórico, o revolucionário. Seria uma leitura pagã e liberal do Jesus histórico, exatamente. Né? Então, irmãos, para a gente saber que essa ideia do Jesus histórico é uma discussão acadêmica, tentando desconstruir diretamente ou indiretamente Jesus como Filho de Deus e o Evangelho que ele nos deixou, tá bom? Lembrando que Jesus é 100% Deus, é 100% homem, é o nosso Salvador, e essa é a palavra de Deus. Pastor, amém? Posso só finalizar aqui com uma Claro. coisa? O senhor falou de Kant, né? Tem uma frase dele, inclusive grifei no texto aqui de um livro. Ele diz o seguinte: fazem bem em basear a sua paz e piedade nos evangelhos. Isso Kant falando. Porque somente neles está a fonte das verdades profundas e espirituais, depois de a razão haver explorado em vão todas as possibilidades. Alguém já disse, pastor, que se os cientistas crescem em Deus, eles abririam a possibilidade para mais descobertas, porque crer em Deus é um privilégio e é um exercício espirituoso que só quem crê nele vive. Porque o pensamento metafísico, ou seja, mundo das ideias, é uma realidade para todos, mas o mundo espiritual é só para quem crê. Amém. Né? Então, somos abençoados. Como eu preguei domingo, somos privilegiados por crermos em Deus, por termos Ele como nosso tudo, o amado da nossa alma, e termos a Bíblia como a palavra dele. Tá bom, meus irmãos? Ok. Querendo Deus, quinta-feira estaremos aqui, tá bom? Combinado. Então, boa noite, meus irmãos. Bom descanso. Graça e paz. Graça e paz. Coloca a indicação do livro lá no grupo, por favor. Qual? A indicação do livro do pastor Johnny. Opa, beleza, coloque no grupo e o filme também. Eu mando os dois, o filme e o livro. Fechado. Vai ser necessário fazer o trabalho lá, Tá? do trabalho que você tinha falado? Não, eu a princípio, quem fizer eu vou dar um ponto extra, mas eu prefiro que vocês gastem mais tempo nas leituras. Mas qual seria? É ainda aquele? Um dos 4 evangelhos. Ah, tá. Tá bom? Ele falou antes que era o do Ernesto Tonini, né? Isso, o livro, isso, período interbíblico. Né? Irmãos, deixa eu até dar uma melhorada. Quem quiser fazer uma resenha do período interbíblico ou trabalho, porque as leituras estão sendo mais determinantes, baseando-se, inclusive, irmãos, porque foi muita leitura, muito contexto histórico, e pode ver, as aulas elas agregam bastante, as leituras têm muita informação, né? Sim. Poderia fazer do livre? Poderia fazer do Jesus histórico? Olha,
Me agradei muito pelo assunto. Poderia, mas eu confesso, Júnior, que eu conheço pouco sobre o assunto. Então, eu ia... Tudo bem, eu vou aprender com o seu material, mas eu não vou ter tempo, por exemplo, para pesquisar muito sobre o assunto. Ok. Não tem Mas muito. pode ser feito, se quiser fazer. Não tem Aham. problema, tá bom? Mas assim, eu preferiria que você gastasse tempo mais, talvez em um outro assunto, quem sabe, ah, sobre os períodos babilônicos, medo-persa, grego, sabe? O romano, entendeu? Tá ok. Tá ok. Mas vamos falar no particular depois, tá bom? Beleza, tá bom. Fechou então, meus irmãos. Uma Tchau. noite abençoada Ok. e até quinta-feira. Beleza. As Vamos ser ovelhinhas até amanhã. Bom Tchau. descanso, gente. Graças e paz. paz. Ser preciso no horário, né? Que é bom. Foi ótimo, Começar e terminar. foi ótimo. Valeu. A Tchau. paz Tchau, para os tchau. irmãos aí. Amém. Obrigado. Boa noite.